Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Papo de Turismo. Pra quem não me conhece, meu nome é Michel Nicolai, eu tenho 32 anos, eu moro no Rio de Janeiro. Eu tenho esse cachorro, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, que também me acompanha. Eu trabalho com turismo há quase 10 anos, já passei pela área de hotelaria, pela área de agência de turismo e também sou guia de turismo hoje em dia. E para você que está se perguntando o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho para falar para vocês, qual o intuito desse canal, é claro que o nome é muito sugestivo, né? A gente vai falar sobre turismo, mas é muito mais do que um turismo de lazer. E o turismo como uma atividade noturna, a gente pode conversar desde a pessoa que está vendendo o seu souvenir ali na porta de um ponto turístico, até aquela pessoa que trabalha com transporte, ou então a pessoa que trabalha dentro de uma companhia aérea, por exemplo. Então tudo isso está ligado diretamente ou indiretamente ao turismo. E é isso que eu quero passar para vocês, uma visão um pouco diferenciada e fugir um pouco desses canais de viagem que a gente tanto consome o tempo inteiro, que só fala sobre viagem. É claro que a gente poderia falar sobre isso, a gente poderia comentar somente sobre isso, mas acho que é um pouquinho mais do mesmo e a proposta que eu tenho para fazer para vocês é um pouquinho diferente. É a gente falar de turismo de peito aberto, de uma forma um pouco mais fluida. É isso que a gente precisa hoje, né? A gente dá voz para a galera que trabalha no turismo, a gente precisa conversar com esse pessoal, porque consumir viagem é fácil. A gente consumir blogs de viagem é muito interessante. Quem é que não gosta de estar sempre viajando? O que eu quero trazer para vocês é um pouco além das viagens, é saber como é que um agente de viagem monta um pacote, é saber como é que opera uma pessoa que está dentro de um ponto turístico, é como que um guia de turismo se comporta, o que ele precisa fazer, e todos os aspectos sociais, culturais, políticos que envolvem o nosso setor. Então é muito difícil a gente conversar sobre turismo e não tocar nesses assuntos. A gente precisa sim debater de como tudo isso influencia. E falar em influência, hoje vamos debater sobre como a pandemia do SARS-CoV-2 influenciou no dia a dia de um setor que gera bilhões de reais por mês no Brasil. Vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente poder entender o que aconteceu aqui no Brasil, quais foram os reflexos que tiveram logo que a pandemia começou a se espalhar na Europa. No início de janeiro, lá pelo dia 5 mais ou menos, a Itália começou a registrar os seus primeiros casos da Covid-19. E isso já teve reflexo aqui no Brasil, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A partir daí, a gente não sabia, não entendia o que estava se passando. E isso tudo ainda era tratado apenas como um surto, nem era pandemia. Isso em janeiro dia 5 de janeiro mais ou menos, tá? Só que tudo ia mudar 2 meses depois, quando no dia 11 de março a OMS ela decreta pandemia. Isso muda tudo, a forma da gente pensar e a forma de a gente agir também. Inclusive aqui no Brasil, aí entra as especulações mais fortes, entre os debates, as pessoas começam a se movimentar no trade turístico e obviamente, né, sempre quando eu falar sobre isso, a gente tem essas movimentações globais em várias áreas, em diversos níveis. E aí a gente começa a conversar no grupo de WhatsApp, a gente começa a fazer lives, reuniões para debater o que isso ia causar no nosso dia a dia e como que a gente ia poder fazer uma retomada do turismo, mesmo que fosse lento. O que me deixa chateado, e eu queria deixar essa questão aqui para vocês, é por que a gente só começa a pensar de fato em algumas coisas quando bate na nossa porta, quando acontece com a gente. Por que a gente não consegue ter um pouco da empatia, um pouco de pensamento sobre, cara, se isso aqui acontecer, o que a gente vai fazer? A gente tem que sempre debater sobre isso com os nossos governadores, com pessoas próximas, com pessoas que consomem turismo e dentro da nossa área também. Não é para ficar somente no achismo, a gente tem que de fato botar a mão na massa. E 10 dias depois que a OMS decreta a pandemia, a gente já tem cidades no Brasil, regiões fazendo o isolamento social. E isso gera muita coisa. Eu vou explicar o porquê. Quando a gente tem uma cidade que vive quase que exclusivamente da atividade turística, imagina a gente fazer um isolamento social para aquela cidade. Então vamos trazer um pouco mais para a realidade. A gente tem uma cidade chamada Arraial do Cabo aqui no Rio de Janeiro, que ela basicamente vive do turismo. Quando a gente tem o bloqueio dessa cidade, onde as pessoas não podem mais entrar e não podem mais sair, isso gera um caos absurdo social. A gente tem pessoas contra e pessoas a favor. Quando a gente fala a nível de pessoas que trabalham com o turismo e tem a sua única renda voltada para o turismo, ela perde a sua fonte de renda. E isso é surreal. É uma parada que não dá pra gente mensurar se não acontece com a gente só escuta.
Em contrapartida, a gente precisa seguir diretrizes, a gente precisa ouvir o que a OMS e os órgãos de saúde têm para falar, porque é uma coisa séria e a gente não quer que vidas sejam perdidas. É claro que a economia importa, é claro que um não anula o outro, que o que a gente conversa relacionado à pandemia está tudo interligado e a gente precisa debater sobre isso. Eu nem acho que é um assunto polêmico, pelo menos não deveria ser um assunto polêmico, porque a gente precisa ser racional quanto ao debate. E aí a gente tem o nosso papel social como cidadãos, indivíduos e coletivos, de pensar e conversar sobre isso o tempo inteiro. Que o Estado tem seu papel e a sociedade também tem o seu papel. E essa conversa precisa ser ampla, precisa ser aberta em vários aspectos sociais, em vários aspectos de diversas atividades. Seja ela nas atividades de turismo, seja ela nas atividades de construção civil, artesanato, cultura, tecnologia. Qualquer atividade está interligada e a gente se comunica de certa forma. O turismo foi uma das primeiras atividades a ser impactada, se não a primeira. Michel, como assim a primeira atividade impactada? Quando você tem a Itália começando a tomar suas medidas de isolamento social, a gente tem o quê? Um bloqueio de pessoas indo e vindo, correto? Beleza. Quando a gente tem um turista brasileiro que comprou sua passagem aérea para a Itália e ele é impedido de ir, o que está acontecendo? Provavelmente esse turista ele vai perder dinheiro, né? Ele não vai poder ir para a Itália. Aquele cara que está lá no restaurante esperando aquele turista para poder servir, ele não tem a sua fonte de renda, ele não tem um turista para consumir, então ele deixa de ganhar dinheiro por conta disso. A gente tem o Santos Dumont, que é um aeroporto aqui nacional no Rio de Janeiro, que ele começou a operar somente com 3 voos diários. Imagina você tendo um fluxo de 3 voos diários numa cidade como o Rio de Janeiro, que é extremamente turística. Sim, a gente vivencia o turismo todos os dias, seja ele turismo de negócio, seja ele turismo de lazer e outros turismos que também estão aí envolvidos. Então é muito complicado a gente falar de turismo sem falar de perda econômica, sem falar do que acontece de forma social, sem falar de bilhões de outras coisas aí que dá pra gente botar em pauta. É claro que eu tô trazendo alguns exemplos um pouco mais distintos, mas que obviamente tem a ver, e eu vou trazer um pouquinho aqui agora pra minha realidade, pra minha pessoa, eu, Michel, como guia de turismo, o que isso afetou no primeiro plano. Uma pessoa italiana que quer vir para o Rio de Janeiro, fazer turismo, conhecer o Cristo, fazer trilha, conhecer praias, conhecer a cultura, eu paro de receber essa galera. Então vocês lembram que quando eu falei que lá no início de janeiro a Itália começou a ter seus primeiros casos, né? E só quando dia 11 de março, que a OMS decreta a pandemia geral, esse tempo aí, esses 2 meses basicamente, eu tenho uma perda significativa de pessoas entrando em contato comigo. Ou seja, o que acontece para frente? As pessoas deixam de entrar no Brasil, deixam de consumir turismo e eu paro de ganhar dinheiro. Porque essa é a minha principal e única fonte de renda que eu tenho. E aí eu começo a perceber que está tendo uma diminuição gradual das pessoas entrando em contato comigo. Aí eu falo, cara, eu preciso entender o que está acontecendo. Então eu quis procurar um pouco mais sobre o SARS, né, sobre a Covid-19, eu quis procurar sobre economia, eu quis procurar um pouquinho sobre política, para poder entender qual o caminho que isso ia dar. E aí quando a OMS, de novo, ela fala sobre isso, eu falo, cara, de fato vai ferrar muito com a gente. E aí vem toda aquela movimentação que é muito boa e a gente precisa debater isso o tempo inteiro. Eu quis trazer um pouquinho desse aspecto geral sobre o turismo, que não é somente lazer, não é só aquele blogueiro, não é só youtuber, não é só um digital influencer, uma pessoa que faz foto, faz um vídeo muito maneiro, muito bonito e que você fica apaixonado e quer visitar aquele lugar. O turismo é muito mais que isso, a gente precisa dar espaço para essa galera, a gente precisa debater e conversar para fazer um turismo muito mais consciente, muito mais interessante. E a gente precisa dar voz para guia, para agente, para hotelaria, para todo mundo que trabalha dentro do turismo. Eles são importantes para você poder realizar um sonho que talvez você esteja se planejando. São essas pessoas que fazem o turismo funcionar. E pra gente que trabalha na área, pra você aí que é guia, pra você que é agente de viagem, pra você que é dono de uma empresa, cara, vamos conversar, vamos trocar essa ideia aí, que a gente tem muita coisa pra falar. Filhote. É um canal novo, a gente vai ter muita coisa pra fazer, eu tô aprendendo junto com vocês e muito obrigado. Até a próxima semana, galera.